e o governo não tem capacidade de, às vezes, de efetivar essa cobrança, e no final vem sobrar o quê? O benefício fica mais reduzido, cara. Né? Então, as propostas estão no Congresso, mas não tem nada certo. Existe uma proposta muito debatida, que é a aplicação de um sistema em que, somando o tempo de contribuição e a idade da mulher, dê 80, pega 80, 85. Então a mulher ela teria que ter 40, vamos supor, 50 anos de idade e 35 de contribuição. Aí ela ficaria livre do fator previdenciário. Né? Com 50 de idade e 35, não sei se daria mais ou menos isso. Né? Mas está só em debates. Eu não vou entrar nos outros itens, que na realidade a gente, para falar de tudo, a gente precisaria de 3 dias, manhã e tarde. Mas eu vou abrir aí para perguntas. Tem um negócio aí, um picolé que está vindo, mas eu acho que não chegou ainda. E depois a gente dá mais. Gente, gostaram da palestra do André? Deu para entender alguma coisa que é difícil de INSS, né? Esse fator previdenciário dá um nó no juízo da gente. Mas veja bem, tem uma colega de vocês aqui que ela está fazendo alguns questionamentos e eu acho assim super pertinente passar para todo mundo. Primeiro, por exemplo, se vocês forem a previdência, a entrada na aposentadoria de vocês, antes de dizer o sim, peçam a simulação. Por quê? Tem a questão da idade, tem a questão, primeiro, tem professores que eles entraram com 20 horas. E aí foi 20 horas, 5, 6, 7 anos, e depois passou para 40. Como as contribuições na aposentadoria, ela é contada de 1994, quando caiu o cruzeiro e entrou real. Então, todas as aposentadorias são contadas a partir de 94. Então, esse valor de lá de 1994 era de 20 horas, era de um salário mínimo. E aí, 10 anos, 5 anos depois, passou para 40 horas, com valor de 1.000, 2.000. Só que quando conta de lá para cá, que tira as 80 maiores, então exige o prejuízo. Combinado com a idade, né, considerando que a professora tem 25 anos de uma aposentadoria especial, a pena pode ser grande. Então o que ocorre? Antes de que vocês assinem e digam sim, para dizer eu quero minha aposentadoria a partir dessa data, vocês peçam uma simulação. Porque se vocês não ficarem satisfeitas com o valor que está estabelecido, né, na simulação, vocês podem dizer não, eu não quero me aposentar agora. Ou se vocês forem ao banco, né, na hora lá não lembrou de pedir a simulação, quando for ao banco, for olhar o seu valor, falar não dá, eu recebo 1.000, eu tenho 1.000 de salário, né? É como o André disse, ninguém está acostumado, né, com o valor que está perdendo. E chegar lá, se encontrar 700, não mexe nesse valor. Volta à Previdência e avisa o rapaz, eu quero cancelamento da aposentadoria. Porque se vocês pegarem o valor, mexer nesse valor, já é. Vai continuar recebendo aquele valor que foi calculado. Mas se vocês não mexerem no valor que vocês encontraram na conta, vocês têm a possibilidade de pedir o cancelamento, a desistência da aposentadoria. Porque o que ocorre? A gente recebe professoras, né, chorando, e a gente chora com elas, porque a gente não pode fazer nada, porque elas já mexeram no valor, ela retirou o valor. Então, é um aviso que a gente dá, né? Para que não ocorra, não entre em desespero, não diga o que eu vou fazer da minha vida, né?
porque tem muitas, não tem como arrumar outro trabalho, ou como continuar, né, na profissão, e pode ocorrer. Outra aviso importante é quando a gente fala de por morte. Ninguém quer morrer, né? Mas vai que ocorre do companheiro, como da companheira, quando ela teve a certidão de casamento no civil, já é uma comprovação, né? Quando for companheira, há uma necessidade de apresentar 3 provas. Provas, primeiro, o filho é uma prova, tá? E o filho é prova plena. Mas aí, há uma necessidade de apresentar documentos comprobatórios de que você vive com o seu companheiro. Qual é o documento? Uma conta de luz, uma conta de água, que tenha uma conta no nome dele, uma conta no meu nome. Ou compra seu filho no comércio, que o endereço foi para aquele endereço que está rolando, ou para o endereço dela, que tem homem que mora com a gente, e hoje a gente vai morar com o cara, né? O cara, né? Então, cada um tem. Depois existe cada um no seu canto. E o documento de compras de celular, contas, agora tem que ser contas recentes. Eu comecei a morar há 10 anos com um rapaz, eu só tenho aquilo ali, eu comprei aquilo lá naquela data, não serve para a data do falecimento, entendeu? Então, documentos que levei ele no hospital, que eu assinei lá no hospital, que era a companheira dele, que era acompanhante, documento da certidão de óbito, eu declarei que ele era meu companheiro, entendeu? Então, esses documentos são importantes, porque muita gente, ela perde o direito por não ter documentos comprobatórios para aquele fato. Ok? Então, esses 2 esclarecimentos aqui que eu queria passar para vocês, que eu achei assim, pertinente a questão da colega ali, que ela disse também que se arrependeu, muito não, mas se arrependeu com o valor que recebeu. E o outro é essa questão da pensão por morte, que muita gente perde o direito por não ter os documentos comprobatórios. Pensão por morte, hoje é 21 anos para o filho. Até 21 anos, o filho de quem, né, faleceu tem direito a receber a pensão. O companheiro, ele fica para a eternidade. Tá? Aí, gente, 24 anos, de 21 a 24, só para plano de saúde, entendeu? Só para plano de saúde. Pensão por morte, não. 21 anos encerra. Nós tivemos vários processos, já foi o Supremo, já foi aquilo que não teve, só perdeu mesmo. Entendeu? Só para plano de saúde, e se tiver a lei não vai ser igual. Olha, nós uma palestra que diz que marido não é parente, né? Então, mas vamos torcer que ele continue cuidando dos filhos, né? Cadê ele lá? As perguntas. Gente, olha, vamos para as perguntas, porque às vezes a pergunta é de uma, né? Aí vai esclarecer para todos.
Pessoal, nós tentamos organizar aqui as perguntas em blocos e fiquem atentos, porque a sua pergunta pode não ter sido lida na íntegra, mas está contemplada na resposta do outro, porque são situações muito parecidas. Agora mesmo não foi respondida 2 perguntas de quem trabalha como professora, mas anteriormente trabalhou numa outra empresa. Então, André vai responder a essa primeira pergunta. Ele vai continuar trabalhando para incluir. Muito bem. Só inclui se ele não justifica. Olha, aqui tem a pergunta, né? A pessoa disse que trabalhou no Bradesco de 85 a 2004, dá 19 anos, né? Em atividades administrativas e trabalha na prefeitura há 28 anos como professora desde 84. Na realidade, aqui ela trabalhou durante de 85 a 2004, ela trabalhou nos 2 locais, né? No Bradesco e na prefeitura. Trabalhou administrativa lá no Bradesco e 28 anos, é o que a gente chama de período concomitante. Na realidade, só conta uma vez o tempo. Trabalhou em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, só conta uma vez. Agora, os salários, né, são somados. No caso dela, ela tem 28 anos de professor. Eu estou falando os salários são somados, né, vírgula, vou explicar. Tem 28 anos de professor, né? Se for mulher, ela já tem direito à aposentadoria. Se for homem, ele não tem, falta 2 anos. Se ele requerer de professor, vamos supor que fosse um homem aqui. Quando ele completar 30 anos, ele requerer de professor, o valor da renda, que ele trabalha, os salários que ele trabalhou no Bradesco, não vão entrar no cálculo. Porque ele está requerendo aposentadoria de professor. Aí só vai entrar o que ele trabalhou como professor. O tempo e os salários. Agora, se ele requerer uma aposentadoria por tempo, que não seja de professor, ou se for mulher de professora, aí entra tudo no cálculo e os salários são somados. Então, quem trabalhou de professor e de outra coisa no mesmo período, na hora de requerer a aposentadoria, a gente não vai contar esse outro trabalho que ela teve que não era de professor. Não conta, nem para o tempo, nem o salário não entra no cálculo. Só entra de professor. Entendeu? Olha, tem outra pergunta aqui parecida. Então vai ficar tudo dentro do mesmo tempo. Ó. A pessoa trabalhou em consultório dentário durante 9 anos com contribuição, né, registrada. Passou a trabalhar e hoje tem 27 anos, né, de professor, com 9 de atendente lá do consultório, dá 36 anos. E tem 54 anos. Como funcionará a minha situação se solicitar aposentadoria? Olha, ela vai solicitar aqui, ela tem 27 anos de professor, 9 de atendente. Se não for no mesmo período, for um período anterior que ela trabalhou como atendente, né? Ela vai poder requerer, tem 36 anos de serviço, se for homem ou se for mulher, tanto faz aqui, uma aposentadoria por tempo de contribuição comum, não de professor. Se for mulher, já tem o tempo para professora, que é 27 anos ela tem, já dá de professor, mas aí os 9 nem entram na conta. Se for homem, não dá para professor, só dá por tempo. Olha, assim, para esses 2 casos, olha, a aposentadoria de professor só entra o que ele trabalhou como professor, diretor, coordenador, assessor pedagógico. Outro trabalho que ele teve que não entra na conta. Se for antes, se for depois, não entra. Se for concomitante, dentro do paralelo, não conta. Os salários não entram no cálculo desse novo trabalho que ele teve. Viu? Nesses casos, a pessoa tem que avaliar se não é melhor esperar uma aposentadoria por tempo comum, em que vai contar tudo. Então,
dá para fazer a simulação. Dá para tentar fazer uns cálculos, olha. Para aí. Olha, existe uma pergunta aqui, ó. Existe uma idade em que você não perca, que não entre, não perca nada, não, né? Foi longe aí, viu? Olha, não, que não perca é muito difícil. Vou explicar porque é difícil. Vou explicar porque é difícil. Justamente porque a pessoa começa a trabalhar ela ganhando muito mal. Até hoje o professor teve a melhor salário, mas quem está começando hoje deve estar, não está muito bom. Então, quando ela chegar no fim de carreira, ela está muito melhor. No fim da carreira, ela está no auge praticamente. E aí, quando você faz a média, ela já perde muito. Agora, para que ela não tenha o fator previdenciário, aí a gente pode ver. Se ela completar os 60 anos de idade, ela não vai ter o fator previdenciário. – 60 anos, ela não tem o fator. Inclusive assim, o sistema até calcula com o fator 2 cálculos. Porque às vezes ela trabalhou tanto e já tem 60 anos que o fator começa a ajudar. Porque ele fica calculando e às vezes ele ajuda. Olha, se uma professora aposentar com 25 anos de trabalho e 50 anos de idade... Gente, ó, vamos ter um pouquinho de calma. Porque, assim, às vezes o André está respondendo a pergunta de uma colega aqui que interessa a todos. E aí, todo mundo falando ao mesmo tempo, vai terminar quem está atrás não ouvindo. Então, vamos ter só um pouquinho de calma, a gente vai responder todas as coisas. Estou tentando arrumar aqui para abrir. Olha, aqui a pessoa fez uma pergunta, né? Se o professor aposentar com 25 anos de trabalho e 50 anos de idade, um exemplo, e continuar trabalhando, trabalha mais 10 anos, pode pedir outra aposentadoria ou uma revisão da primeira? A resposta é não. É o que a gente chama o que está sendo chamado de desaposentação. Isso só é possível na justiça, se o juiz entender que existe alguma coisa na lei. Mas administrativamente isso não existe. A aposentadoria é definitiva. Então, mas ela é definitiva não do momento que você assina lá, a partir do momento que você recebe o primeiro pagamento, como Noela explicou na estante. Então, mesmo se você aposentou, chegou em casa e se arrependeu, é possível desistir. Se você não receber o primeiro pagamento, nem sacar fundo de garantia, nem nada. Agora, recebeu, já era. Ela é irrenunciável. Quer dizer, você não pode dizer, não quero aposentadoria, ela fica lá mesmo. O dia que você quiser, você vai lá e pega. Gente, tem uma pergunta aqui muito interessante. Uma pessoa que tenha se afastado de sala de aula com laudo médico, ela perde o direito de aposentar com 25 anos? Não, ela não perde direito. Porém, é o seguinte, se você ficar afastado, né, 10 anos, e nesses 10 anos estiver completando os 25, você tem que voltar a trabalhar para você manter o seu tempo de contribuição. Se você não voltar a trabalhar, eu estou afastada há 6 anos, e aí, olhei lá, completei meus 25 anos, e vou lá no INSS da entrada, você vai perder os 6 anos. Mas se eu fiquei afastada há 6 anos, volto a trabalhar, aí não existe o tempo, o seu tempo vai contar normalmente, tá ok? Então assim, às vezes a professora tem um problema de leve, tem um problema de coluna, tem um problema de depressão, tem uma série de fatores que levam ela a se afastar do ambiente de trabalho. Para que ela possa
o tempo dela integral de 25 anos, ela tem que voltar a trabalhar. Não necessariamente na sala de aula, mas ela pode voltar a trabalhar, desenvolvendo alguma atividade na escola, e daí, depois do tempo que ela voltar a trabalhar, ela vai poder dar entrada nessa aposentadoria, ok? Sem problema. Sem problema. Tá ok? Olha o que é necessário ter. Você é professora, então na carteira que você é professora, não exclui seu vínculo. Seu vínculo profissional é professora. Agora, eu não posso ter na minha carteira como auxiliar de serviços gerais e estar na sala de aula. Não vai adiantar. Aí vai ser tempo de 30 anos. Ok? Se eu for auxiliar de serviços gerais, tem uma pergunta aqui. Se eu sou auxiliar de serviços gerais e como atendente de casa, 30 anos. Ok? Caso se mulher, 35 se homem. Eu preciso ter na minha carteira a aposentadoria especial, que é a aposentadoria de professor para 25 anos, ela tem que estar registrada na carteira como professor. Tá ok? Não adianta você estar lá e vai ter que fazer uma comprovação, tem que a prefeitura provar que você é professor. Bem? Então não adianta ter um outro vínculo que não seja como professor. Mas se for como professor, então eu não tenho prejuízo, continuo tendo direito a participar. O que importa é que está na registrada. Isso. O importante é o que está registrado, mas é interessante só ressaltar uma coisa. Caso fosse detectado que A discussão é um problema do seu grupo. Agora, tem que estar registrado. O importante é que não pode eu diria que você está numa situação um pouco arriscada, porque você pode ter um benefício, mas também você pode. Vai que tem alguma denúncia ou alguma coisa, vai ser apurado. O INSS vai apurar. Aí, se for detectado que você estava, for confirmado que você estava naquela situação, é possível até perder a aposentadoria. É porque assim, para todos os efeitos, vale o que está no registro, até a página 2, que muita coisa ocorre e passa. Porém, tem muita coisa também que é apurada, porque se chega lá, está na carteira, eu não vou vir aqui. Porém, se for detectado que não é aquilo, vai ser apurado. Olha, como e o mesmo pago pelo empregador durante 6 meses ou um salário extra. Olha, não entendi muito, vou ler de novo. Como dar entrada no salário maternidade junto ao INSS? É o mesmo pago pelo empregador durante 6 meses? Sim. Na realidade, quem paga o salário maternidade em qualquer situação é o INSS. A forma como é pago, o que é? Quem é empregado recebe pela empresa, mas a empresa desconta e repassa aquilo ali para o INSS, o INSS repassa a empresa. Passa a informação, tudo sempre igual. Né? Quem está desempregada é que dá entrada no INSS. Quem paga o carnê dá entrada no INSS. Trabalhadora rural dá entrada no INSS. Empregada, a empresa. Empregada doméstica no INSS. Pode ligar 135 ou internet. Se eu trabalhei como professora e sou também autônoma, posso contribuir como autônoma para
refletir na minha aposentadoria futura? Sim, pode, mas não na aposentadoria futura de professora. Agora, se ela trabalhar como autônoma, professora autônoma, ela tem que juntar documentos que comprovem que ela trabalha como professora autônoma, né? Com recibo, com registro na prefeitura, com tudo certinho. Porque depois a gente vai querer comprovação de que ela foi professora. Agora, se for aposentadoria com 30 anos de serviço normal, a gente conta tudo direto, sem precisar comprovar nada. Não, é isso. Se o professor faz um tempo de serviço, né? A aposentadoria é um tempo de serviço. Depois ela vai completar a idade e aposentar, ela pode ter aposentadoria. Não, eu respondi agora, não. Ela assim, aposentadoria é uma só. Ela deu entrada, aposentou com 50 anos, trabalhou mais um pouco, mais 10 anos, não importa, olha, ela só tem direito àquela aposentadoria que ela teve. Não é possível revisão, nem cancelar aquela para conceder outra. É um evento, a aposentadoria é um evento na vida da pessoa. Chegou, você quis, é aquilo. É que nem casamento. Olha, aposentou e continuou trabalhando. A contribuição é paga sim, porque todo mundo que trabalha é descontado. Agora não vai ter reflexo nenhum para o benefício dela. Mais uma? Gente, olha, eu trabalho há 21 anos, sendo que trabalhei 15 em rede particular. Esses 15 conta para minha aposentadoria? Conta. No caso de professor, não, aqui vai para tempo comum. O que é tempo comum? 30 anos. Para a pessoa não perder esses 21 anos, ele vai para a contagem de tempo comum. Vamos supor, eu tenho 21 anos em rede particular, né? E aí eu tenho pouco tempo de professora. Então eu vou ter que completar 30 anos, como, né, transformar para tempo comum, para poder me aposentar. Não se aposenta com 25 anos, como no cargo de professor, tá? Porque professor tem que ter 25 anos contado dia a dia para aposentar como professor, tá bom? Se eu trabalhei 10 anos em particular, vou para 30 anos comum. A não ser que eu tenha já 25 anos de professora, me aposento como professora. Eu perco 10 anos que ficou lá atrás. Professor, só os critérios que agora, com a nova legislação, o professor tem direito. Mesmo ele pode não estar em sala de aula, ele pode estar como diretora, como na secretaria, como coordenador. Isso tudo conta para os 25 anos. Mas se eu trabalhei 10 anos em uma farmácia e depois trabalhei 10 anos como professor, esses 20 anos que eu trabalhei vai para tempo comum, que aí eu tenho que fazer 30 anos para me aposentar. Tá ok? Respondida aqui a pergunta. Olha, são duas aqui, eu vou fazer, olha, a primeira, a professora de 51 anos tem 26 anos de contribuição, se aposentar hoje, a redução do salário? Olha, na realidade, a gente não tem que pensar, olha, o salário que você está recebendo quando aposenta é uma coisa, o benefício tem um cálculo em cima dele, é feito um cálculo da média simples, dos 80% maiores contribuição, vezes o fator previdenciário. Então a gente não fala, nunca é o salário de que você está na ativa ali e tal. Aí a outra pergunta é igualzinho, parecida. Por que o sistema previdenciário do Estado, as perdas são menores e os benefícios são maiores do que o do INSS? Olha, são regimes diferentes. No Estado o regime é próprio. O salário é o salário que você está da ativa. Eles fazem um cálculo diferente.
O regime geral é outro sistema, é outro cálculo, outra forma, né? Olha, tem uma pergunta aqui que não está no bojo, né, das perguntas como professora, mas nós vamos responder. O aposentado rural é acometido de um acidente. Essa pessoa tem direito ao auxílio-doença? Não. O auxílio-doença é só quando a pessoa está ativo. Aposentou, mesmo que continue contribuindo. A contribuição é obrigatória. Eu me aposentei, continuei em qualquer cargo, tanto como particular, como no mesmo, como professora. É obrigatório que o empregador continue contribuindo. Porém, ele não passa os benefícios assistenciais, ele perde o direito, ok? Ele não tem mais direito nenhum. Então, esse caso aqui do aposentado rural, ele não tem direito ao auxílio-doença, não tem direito ao auxílio-acidente, não tem direito a nada. Pela Previdência. Pela Previdência. Tá? Olha, gente, ó, vamos entender aqui o que é o INSS. O INSS é um seguro. A gente não paga seguro de carro? Então, o INSS é um seguro para que o cidadão, ao contribuir, ele passe a ter os seus direitos e os seus serviços. Quais são os serviços? Auxílio-doença, aposentadoria, auxílio por amor, a pensão, auxílio-maternidade. Então, assim, dentro do INSS tem vários serviços. Quando ele se aposenta, ele cessou seus benefícios. Se ele quer continuar trabalhando, ele vai continuar trabalhando por uma continuidade da vida dele. Porque assim, a maioria das pessoas hoje se aposentam mais cedo, né? Você imagina uma professora que ela começou a trabalhar cedo, né, com seus 18 anos, com 40 anos ela está aí, bonita, sadia, cheia de gás para continuar trabalhando. Sadia? Não vai ser exagero, né? Aí ela vai continuar trabalhando. Ela continua com todos os seus direitos em relação ao vencimento dela, ao que o empregador está pagando. E o dever do empregador é continuar a pagar os benefícios, ou arrecadar a previdência. Porém, ela cessa seus direitos previdenciários. Ok? Quais são as vantagens para contratados de quem são recolhidos no INSS? Olha, ele está submetido às mesmas regras do que é concursado. As regras são as mesmas, né? Ele tem os mesmos benefícios, os mesmos deveres, é recolhido. Agora, na questão de obrigações do empregador, é uma questão que vocês têm que ver lá junto com a prefeitura. FGTS, a rescisão, quando for, as vantagens, mas as regras perante a Previdência são as mesmas para todo mundo, depende de ser concursado ou contratado. O professor faz a averbação para o Estado nos tempos do município, só que o Estado não usou o tempo todo, sobraram alguns anos, porque na época da aposentadoria pelo INSS não conta a sobra dos anos que ficaram. Olha, você vai pedir no Estado lá, daquele período que não foi utilizado, para eles devolverem um papel, né, dizendo que não foi utilizado. Você vai apresentar lá no INSS para que seja acrescentado aquele período para você. Uma pessoa que trabalha 12 anos como contratado, como falei aqui, como o palestrante falou, se a prefeitura não rampezou, ele não tem culpa e está assegurado. Como ele vai provar
quem trabalhou esse período e não tiver todos os contra-cheques. Olha, na verdade, precisaria ter todos. O importante é que tenha um contrato e alguns contra-cheques. E ele entrar com esse pedido lá. Puxa o extrato, se não tiver o período constante, ele pode solicitar, viu, a inclusão. Na realidade, deixa eu falar uma coisa aqui sobre o extrato. No extrato, quando a gente pega lá no INSS, no Banco do Brasil, na Caixa, ou pela senha, ele vem com todos os locais que a pessoa trabalhou. Ele vem com a marcaçãozinha. Se aquele vínculo foi feito tudo certinho pelo empregador, no tempo certo, ele fica todo certo. Se ele não foi feito no tempo certo, ele é o que a gente chama de extemporâneo, ele fica com a marcaçãozinha. E lá no extrato que tinha no Banco do Brasil na Caixa, ele sai assim, ó, pendente de Sai zerado. né, ele sai escrito que tem a pendência. Lá no INSS também sai com pendência. Então você pode, qualquer pessoa, pode pedir um acerto para tirar essa pendência. Porque às vezes a pessoa entrou, a prefeitura demorou 1 ano para dizer que aquela pessoa estava empregada. Então tem 1 ano de pendência. Porque só a partir do momento que a pessoa informa em dia, ele fica valendo. A pessoa está trabalhando há 5 anos, a empresa não informa nada. Depois de 5 anos, fala, olha, tem um funcionário aqui que já está comigo há 5 anos. Esses 5 anos entra para a gente lá, mas entra com a marcação de que precisa apresentar documentos. Então qualquer pessoa pode pedir o acerto. É só ligar o 35, entrar na internet ou ir na agência e solicitar o acerto de dados. O que indica que aqui em Camaquã estão fazendo muito. A agência de Camaquã tem recebido muitos pedidos de acerto. E é interessante a pessoa acompanhar o extrato e ver se no dia que precisar do INSS, não vai ter pendência nenhuma e vai ser de imediato. Às vezes fica naquela de ir atrás de documentos e muita coisa, e é uma época que a pessoa ou está doente ou sofreu um acidente, seria interessante estar tudo certinho nesse momento. Gente, olha, é uma pergunta sobre pensão. O contribuinte se aposentar e não sendo casado, tendo os filhos maiores de idade, o contribuinte vir a óbito, esse benefício ficará para quem? Seguinte, a legislação diz que tem os beneficiários, né, dele próprio, que é marido, companheiro, filhos. Se essa pessoa não tem nenhum desses, pode vir para os pais, né? Ou filhos inválidos. Filho inválido é uma pensão vitalícia, né? Ele continua recebendo enquanto inválido, sem a questão da idade, ele tem seus 21 anos. Se ele não tiver nenhum desses beneficiários, ele pode vir para os pais. Só que para os pais, o pai não pode ter renda e tem que comprovar de que é dependente econômico. Por exemplo, aquele pai que vive com o filho, né? Os pais são doentes, vivem na casa dos filhos, ou que ele comprove que são dependentes dele. Então, a pensão pode ir para os pais. Bem? Em conta os atestados com doença, licença maternidade. Olha, isso aqui não influencia não. Quem está afastado não influencia. É só um detalhe, se a pessoa já estiver próximo de aposentar e tiver em auxílio doença, antes de pedir aposentadoria, ela tem que voltar ao trabalho e depois ela pede. Porque se ela pedir direto, aí tem um período que não conta. Mas geralmente a gente explica isso lá, né? Então quem tiver, eu estou em auxílio doença, já deu tempo, já deu tudo, eu vou lá, peço para o INSS cancelar o auxílio doença, eu não peço prorrogação, volto ao trabalho 1 mês, mesmo que seja com sacrifício, e dou entrada. Porque aí fica entre um período trabalhado e outro, aí vale para tudo. Viu? Amém. Mas não. Quero saber quem é o professor com 60 anos de idade
idade, 22 anos de serviço, que se encontra com problema de saúde devido ao trabalho, pode se aposentar sem ter perca, pois fiquei 3 meses encostado e fui descontado do meu salário. Descontado do salário. Olha, ela já tem os requisitos para aposentadoria por idade, na qual não vai se aplicar o fator previdenciário, vai ser aplicada só a regra da média dos salários. Então, assim, você vai ter o fator previdenciário. Seria interessante ir lá e pedir para calcular. Ou dar em lá na aposentadoria e ver o quanto que fica. Né?